Então, é um privilégio para mim estar aqui. Eu nunca participei antes de uma live, tá? Então, vou tentar administrar nessa tecnologia realmente. Enfim, é um privilégio, é um prazer poder compartilhar com vocês essa minha experiência, né? Agradecer a participação dos alunos. Eu sei que realmente não é fácil, né? Esse ano aí de vestibular. É, Esse momento tão diferente, né, que nós estamos passando, de pandemia, de ensino à distância. Então, dá uma palavra aí de força para vocês, tá? Parabenizar esse desafio, né? Como vocês estão lidando com isso? Realmente é uma situação inusitada, né? Nós nunca vivenciamos uma situação dessa em todo o mundo. Eu estou falando aqui com vocês de Portugal, né? Estou aqui fazendo um doutoramento aqui na Universidade do Porto. Mas, assim, é um privilégio estar aqui. Vocês, jovens, são fortes, né? Como a Bíblia fala. Então, que eu acho que vai ser um momento bom para a gente, acima de tudo, poder conversar, né? Então, vamos fazer uma conversa, um diálogo. Se vocês puderem aí mostrar para mim o rostinho de vocês, tá? Eu estou vendo aqui o rostinho de alguns, que aí fica uma coisa mais fácil, né? Da gente poder conversar. Não existe pergunta boba, tá? Então, eu fiz um ano de pedagogia, né? Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem fazer no vídeo ou por escrito, tá? Então, qualquer dúvida podem É fazer. obrigatório abrir a câmera? Hã? É obrigatório abrir a câmera? É uma solicitação nossa, Não, tá só certo? se vocês quiserem também. Fiquem à vontade, tá bom? Que eu sei que não é uma situação fácil, né? Que vocês estão vivenciando, alguns já estão aí acordando, né? São 8 da manhã. Enfim. Eu fui aluna da Academia Cristã de Boa Viagem e eu estudei com Cristiane Bahia, né? Que faz parte da direção. Então, realmente foram momentos, assim, um privilégio ter estudado nessa escola, em que eu conheci, né? Na escola Cristo Jesus, né? Então, para mim, essa decisão fez toda a diferença na minha vida, né? Ali lendo a Bíblia, ouvindo as palavras, né, da escola, realmente entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Que essa é a primeira decisão fundamental, né, que você toma na vida, né? A segunda é a questão da profissão, e aí realmente eu quero parabenizar a escola por essa feira de profissões, né, esse fórum de profissões, que realmente não é uma decisão fácil, é uma decisão difícil, e que eu possa também ajudar um pouco vocês, né, nessa escolha tão difícil que é a questão da profissão. A terceira decisão é a questão do casamento, né, com quem casar, né? Mas o nosso assunto aqui é essa questão da segunda decisão, que é a questão da profissão. Então, eu lembro que no meu curso, né, na minha formatura em Direito, eu me formei em Direito na Universidade Federal de Pernambuco, e amei ter estudado naquela instituição. Eu lembro que nós fizemos um culto de ação de graças, né? E o pastor, na ocasião, falou o seguinte, falou sobre Moisés, e ele dividiu a vida de Moisés em 3 etapas, né? A primeira etapa, em que Moisés buscou ser alguém, né? Ou seja, ele foi criado ali no palácio do faraó do Egito, e ele estudou bastante lá, que eu acho que é a etapa da vida em que vocês estão agora, né? Vocês estão buscando ser alguém, estão estudando. Então, a primeira etapa da vida de Moisés, a segunda etapa, né, quando ele fugiu ali para o deserto, Deus ensinou para ele a humildade, e a terceira etapa foi quando ele cumpriu a missão dele, né, ali no Egito, né, de libertar o povo de Israel. Então, assim, eu lembro que o pastor Abner, né, sempre falava que o cristão tem que ser o melhor estudante. Não de buscar colocações, né? Que eu acho que isso aí é uma besteira. Mas você tem que buscar dar o seu melhor, né? Então, tem que ser um estudante 100%, tá certo? Então, isso faz parte do testemunho, né? A questão de você ser um excelente estudante. E os resultados vão vindo depois, tá certo? Então, assim, nesse ano de vestibular, né, de estudos, para quem está ainda no ensino médio, no início,
o seu papel é estudar, né? Com fé em Deus, com calma, e os resultados vão vir como consequência, tá? Então, assim, isso foi um aprendizado que eu aprendi com os meus pais, né? Assim, com o meu pai, principalmente em casa, que você estuda e o resultado vem como consequência. Então, não precisa ter preocupação, não precisa ficar ansioso, né, com a questão do vestibular, que os resultados vão vir aos poucos, tá? O seu papel é dar o seu melhor, tá? Então, assim, eu vou falar aqui um pouco com vocês da minha trajetória, né? Tendo como início essa questão da vida de Moisés, né? Agora é tempo de estudar, né? Para vocês que são jovens, namora sim, se diverte sim, mas o momento é estudar, né? A prioridade de vida é estudo, né? Vamos viver a juventude e vamos estudar, né? Então, assim, o que é esse mundo do direito, né? Eu vou falar para vocês um pouco da minha trajetória profissional e, aos poucos, eu vou falar também do que é o direito, né? Dessas possibilidades que o direito pode oferecer para vocês, né? Mas, assim, eu me formei em 2002 na Universidade Federal de Pernambuco e, quando eu me formei, eu já tinha passado no concurso que era para a Polícia Rodoviária Federal, né? Então, ali, para mim, foi um momento assim, interessante da vida, porque eu passei naquela prova física. Não sei se vocês sabem, né? Mas a Polícia Rodoviária Federal é um concurso que quem participa dele tem que fazer uma prova física, tem que correr muito. Então, assim, eu nunca tinha feito nenhuma maratona. E, para mim, assim, meu pai e minha mãe colocaram muita fé em mim, né? Assim, e, para mim, assim, Deus fez um milagre, que foi eu ter passado naquela prova física, sem nunca ter feito antes, né? Mas, assim, passei na Polícia Rodoviária Federal, mas não assumi, né? Também por orientação dos meus pais. E continuei estudando. E no final do mesmo ano, eu passei para o concurso que foi para a Advocacia Geral da União, né? E aí eu já vou falar para vocês um pouquinho dessa possibilidade do direito, que é a Advocacia Geral da União. O que é a Advocacia Geral da União? É um advogado do Estado, né? É uma pessoa que defende a União, né? O nosso governo brasileiro. Então, eu passei para esse concurso da Advocacia Geral da União, eu tomei posse em maio de 2003 e trabalhei lá até o ano de 2008, né? Foram aí um pouco mais de 5 anos, né? Meu primeiro trabalho público foi lá no interior de Pernambuco, em Belo Jardim, numa escola agrotécnica, em que eu trabalhava lá como consultoria jurídica, né? Então, os processos vinham e eu orientava o diretor da escola: faça dessa forma, essa forma é errada, o senhor pode enfrentar algum processo. Então, o papel do consultor jurídico, que é uma área do direito, é você orientar a administração pública para que eles façam os contratos, os atos administrativos da forma mais correta possível, né? Então, eu digo que é uma forma de prevenção da corrupção, né? Então, eu passei esse período aí trabalhando na Advocacia Geral da União, trabalhei também defendendo, né, o INSS em Recife, nos processos judiciais, né? Então, eu fazia audiências. Como é que é uma audiência, né? Você tem o juiz de um lado e o procurador federal, que é da AGU, do outro. Então, e a parte do outro lado, né? O segurado, que quer uma pensão por morte, que quer o benefício porque está doente, contra o INSS, ele pede o seu benefício, o advogado da União, o procurador federal, que era o cargo que eu ocupava, defendia a União, e o juiz decide. Então, eu trabalhava aí fazendo essas audiências e defendendo também por escrito, né, o INSS. E depois eu fui para o Rio de Janeiro, né, trabalhando ainda como procuradora federal e já casada. E aí eu trabalhei com várias autarquias federais, né, assim, lá em Petrópolis, no interior do estado do Rio de Janeiro. Depois, em dezembro de 2008, eu fiz o concurso para o Ministério Público Federal, né, que aí vocês conhecem mais pela Lava Jato, né, essa operação aí que dividiu o Brasil, né, e os políticos. Fui para o Ministério Público Federal, que realmente para mim foi um sonho, né? Eu sempre quis ser do Ministério Público Federal. Por quê?
porque quem estudou comigo na Academia Cristã de Boa Viagem sabe, né, que realmente eu sempre fui uma pessoa assim, questionadora, enfim, o que estava errado eu questionava, queria defender o que era certo. Então, se você tem esse sentimento no seu coração, né, contra a injustiça, talvez essa seja a sua área, né, o direito. Então, eu estudei, fiz, na verdade, 5 concursos públicos, né, até passar e conseguir ingressar no Ministério Público Federal. E aí é o que eu falo, né? O que é bom da perseverança, né? É que realmente quando você consegue, você vê, né, a mão de Deus, né, aí na sua vida, e você tem gratidão e você dá valor ao que você conquistou, né? Então, foram 5 tentativas, né, do Ministério Público Federal até conseguir. E dentro do Ministério Público Federal, aí eu já vou falar para vocês aí de uma outra possibilidade do mundo do direito, né? Eu fui lá trabalhar no Amazonas, então eu trabalhei lá defendendo a saúde, a educação e as terras dos povos indígenas. Então, eu vou falando para vocês um pouco do Ministério Público Federal e você vai tentando se imaginar nessa possível carreira, né? Eu lá no Amazonas, no norte do país, eu fui visitar indígenas, fui nas terras indígenas. Você conversa muito com as pessoas, né? Também tem conflitos de terra. Trabalhei com meio ambiente também, defendendo as nossas unidades de conservação. Eu lembro de um caso que eu trabalhei, que eu fui para o interior do Amazonas junto com um outro membro do Ministério Público, em que nós fomos investigar um juiz do trabalho que estava sendo acusado de crime sexual contra a criança, né? Então nós fomos lá, eu lembro que eu fui com disfarce, né? Vamos falar assim, eu era uma mera estudante com um caderninho e nós fomos ali investigar aquele juiz, né, que estava praticando crime de pedofilia, né, contra criança, e, enfim, essa operação foi super bem sucedida, o juiz foi preso. Eu lembro também de audiência pública que nós fizemos para alertar a população a respeito de um problema que é o tráfico de pessoas, né, para fins de exploração sexual. Então, mulheres que são levadas para o exterior, que são enganadas e que são levadas à prostituição. Enfim, é uma gama de atuação, né? E aí você tem, logicamente, o processo judicial, em que você ajuiza ações civis públicas para defender a floresta, né? A floresta amazônica, ajuizei algumas ações públicas com outra colega minha do ambiental. Enfim, você faz audiências, você faz reuniões, né? Você também lê os processos que antigamente eram físicos, hoje em dia os processos já são eletrônicos, né? Você vê os processos no seu computador. Nesse meio aí de campo do Amazonas, eu fui ameaçada de morte, né? Passei também por essa situação. E aí foi quando eu pedi remoção para o Tocantins, né? O estado do Tocantins. Trabalhei no Tocantins com corrupção, né? Então, a gente ajuizava ações contra servidores e políticos que roubavam, né, o patrimônio público. Enfim, esse é um problema que é muito presente no Brasil e a Operação Lava Jato fala disso. Depois eu me mudei lá para o sul do Brasil, fui trabalhar em Cascavel, no Paraná, né? Trabalhei lá com um gabinete que tinha vários assuntos e trabalhei muito com crime, né? Então, como o Paraná era ali na fronteira do Brasil, eu pegava muito crime de contrabando de cigarro, contrabando de descaminho, né? Que é quando você entra com a mercadoria sem pagar os tributos federais, né? Fazia muitas audiências. Também tinha questões de ambiental naquela região. Depois eu fui para Resende, no interior do Rio de Janeiro, né, que era o meu destino final, meio que intermediário, né, porque eu já era do Rio de Janeiro ali, meu marido trabalhava no Rio. Então, em Resende, eu trabalhei na área ambiental, né, o foco daquela procuradoria era ambiental,
Então, eu atuava muito em ações que defendiam ali o Parque Nacional de Itatiaia, que é a unidade de conservação mais antiga do Brasil, né? Foi criada em 1937. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, que é onde é hoje o meu gabinete atual, né? Eu fico em São João de Meriti. Em São João de Meriti, eu trabalhei no início com direitos humanos e com meio ambiente, e hoje em dia eu trabalho com crimes, né? Então, meu gabinete criminal hoje em São João de Meriti é de crime. E como é que é o meu trabalho na prática, né? Para que vocês também possam entender, né? Como crime, como é que é o sistema de justiça, né, no Brasil? Você tem aí o inquérito policial, né, que ele é presidido ali pelo delegado de polícia e ele vai investigar os crimes, né? O inquérito é concluído, é mandado para o Ministério Público vai pedir mais algumas diligências, pode executar algumas outras, e o Ministério Público vai receber aquele caderno de investigação, que é o inquérito policial, e vai decidir se vai denunciar aquelas pessoas por aqueles crimes que estão sendo imputados ali, né? Denuncia a pessoa vai responder uma ação penal, em que vai ser ouvida, vai poder indicar testemunhas, vai produzir provas, e no final o juiz vai decidir, né, se aquela acusação do Ministério Público, se a pessoa deve ser condenada ou se não deve ser condenada, né? Então aí eu já começo a apresentar para vocês o sistema de justiça, né, as possibilidades do curso de direito. Que possibilidades são essas do curso de direito, né? Vocês podem aí já ir se imaginando, né, nessas profissões, né? Então, você pode ser da polícia, né? Como é que é o trabalho do policial? É um trabalho, tem o trabalho do delegado, né? Que ele vai basicamente trabalhar com inquérito, e tem o trabalho do policial que está na rua, que está ali investigando os crimes que acontecem, ou investigando crimes através da internet, né? Nós temos vários crimes que acontecem na internet, né? Vocês sabem disso. Fraudes contra a Caixa Econômica Federal que são praticadas na internet. Você tem crimes de pedofilia contra criança e adolescente, né? Pessoas que se passam, que querem explorar as crianças e os adolescentes através da internet. São crimes que são praticados e que são investigados pela polícia, e que também o Ministério Público também faz um pouco de investigação também, né? Então, o trabalho do delegado é esse, ou da polícia, é estar na rua, né? Na área estadual, você tem crimes, assim, que nós podemos falar que são crimes do dia a dia, né? Então, você tem crimes de violência, né? Homicídio, roubo, furto, fraudes, né? Tem os estelionatos, que são crimes que são investigados, né? Aí você tem uma outra área do mundo do direito, que é a advocacia, né? Você pode trabalhar como advogado, é uma outra possibilidade para vocês. Então, vocês podem defender as pessoas que praticam crime, né? E esse é um papel fundamental também, porque se não há um equilíbrio aí entre a pessoa que julga, entre o Ministério Público que está ali propondo a ação, entre a defesa, você não tem justiça, né? A justiça é feita por o equilíbrio de todas essas partes, né? Então, você pode ser advogado, defender advogado de empresas, né? Não é só advogado na área de criminal, você tem várias vertentes da advocacia, né? Enfim, advogado de família. Então, você tem ampla área de atuação, né? Você tem a advocacia pública, que é onde eu trabalhei, né? Que é a Advocacia Geral da União. Você tem também os procuradores dos estados, os procuradores dos municípios, que é também uma outra vertente de atuação na área jurídica. O Ministério Público, né? Existem concursos para servidores de nível superior, né? Porque o Judiciário e o Ministério Público têm servidores de apoio que fazem concursos públicos e que tem que ter a formação jurídica também. Uma outra possibilidade de atuação é ensino jurídico, as faculdades de direito, vocês podem ser professores nas faculdades de direito, os cartórios também,
Tem concursos de nível médio hoje que tem matérias que são jurídicas, né, que vocês podem, que é importante ter a formação jurídica também para fazer, a carreira diplomática, né, para ser diplomata. Enfim, são vários as possibilidades, né, de atuação. E é isso, assim. Sobre o curso de Direito, né, que Cristiane também, a diretora Cristiane pediu para eu falar, é um curso de 5 anos, né? E realmente, assim, o que é que vocês têm que pensar no curso de Direito, né? Nós temos hoje um problema no Brasil que é de multiplicação de faculdades de Direito, algumas que não são de boa qualidade, e você tem também pessoas que concluem o curso de Direito e que não têm necessariamente um emprego, né? Então, assim, isso vocês devem estar atentos, né? E por que isso acontece, né? Existe um problema hoje do mercado de trabalho para o jovem, né? Por quê? Porque o jovem, ele tem que começar a faculdade pensando de olho no mercado de trabalho, tá certo? Então, assim, o curso de Direito é um curso que você tem que estudar, né? Então, como você tem uma proliferação de faculdades de Direito que não são de qualidade, e de alunos que entram nessas faculdades de Direito que não levam o curso de forma adequada, então eles vão concluir a faculdade de Direito e eles não vão ter um trabalho, porque não fizeram o caminho da forma correta, né? Então, assim, o que é que eu tenho que falar para vocês? Assim, vai fazer Direito, é um curso maravilhoso, ele tem amplas possibilidades, né? Você vai trabalhar com justiça, né? E eu lembro ali um versículo da Bíblia, né? Que eu até escrevi no meu convite, né? De graduação, que é Provérbios 31:8, né? Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados, né? Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e necessitados. Então, é um curso, né, que trabalha com a justiça, né? Mas, assim, para você fazer a justiça, você tem que estudar, né? Então, assim, o que é que eu oriento para quem estiver pensando, né, em fazer direito, né? São 5 anos de faculdade, é importante você estudar pelos livros, não estudar por apostilas, por caderno, tem que ter livro, tá? De preferência, ler 2 livros por disciplina, ler artigos jurídicos, ler jurisprudência, enfim, o curso de Direito tem que ser feito estudando, tá certo? Por livros, principalmente. E conjugar o curso de Direito com estágios, tá certo? Porque quando você conjuga o curso de Direito, quando você faz Direito sem estagiar, você não vai ter noção do que é, né? Onde trabalhar do mercado de trabalho. Então, assim, eu sugiro você entrar no Direito e fazer o estágio, né? Porque aí você vai estagiar, que foi o que eu fiz. Eu estagiei como na Justiça Federal, estagiei no Ministério Público de Pernambuco, estagiei na Defensoria Pública, porque aí você vai definir, assim, em qual área efetivamente você vai querer trabalhar, né? E você vai estar já ali próxima do mercado de trabalho, né? Então, você tem que associar o direito com a prática, né? E uma outra questão que eu acho que é super importante é a questão das línguas, tá? Então, assim, hoje as faculdades, elas dão a possibilidade de você fazer um semestre, né? Ou um ano da faculdade fora. Eu acho que isso é uma coisa que vocês devem pensar, tá certo? Isso realmente, assim, vai, além de acrescentar uma língua para vocês, né? O inglês, realmente, assim, é muito importante. Se você for fazer mestrado, você vai ver que tem muita coisa para ler em inglês. E além de você abrir, né, seus horizontes. Então, assim, eu sugiro para vocês, firmemente, se puderem, antes de entrar na faculdade, ficar 6 meses aí no intercâmbio. Eu não fiz isso, mas eu me arrependo, tá? E na faculdade, fazer um semestre, um ano fora, né, para vocês terem essa outra vivência, né, de outra cultura e de língua, né? Que realmente, assim, eu estou aqui em Portugal e eu vejo como Portugal, né, o país Portugal, eles têm essa vivência das línguas, né? Imagina um país tão pequeno no meio da Europa, né? Tem que se comunicar com os outros países, senão não sobrevive, né? Enfim, então eu sugiro isso para vocês. Deixe-me ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Eu acho que é isso.
E é isso, eu acho que é isso. O trabalho seja do juiz, seja do advogado, seja do Ministério Público, seja do delegado de polícia ou dos servidores, né, de apoio, como os analistas, os técnicos, é um trabalho de ler muito, né, os processos, né, para que vocês saibam na prática o que é que acontece. Você lê muitos processos, né? Então você tem ali uma petição do autor dizendo o seu direito, aí o réu diz não, não é nada daquilo, né? Você tem as provas, então é ler muito o processo, né? E hoje é processo eletrônico, é escrever peças, tá? É fazer as audiências, né? Então advogado defendendo as partes, é o juiz decidindo, é o Ministério Público participando, fazendo perguntas. E hoje em dia nós estamos falando muito de acordos, né? Então, antes no Brasil, você tinha uma cultura muito de litígio, vamos partir para a briga, mas hoje em dia, hoje se fala muito de acordo, né? Então, acordo, você vê aí os acordos da Operação Lava Jato, você tem acordos na área penal, acordos na área civil. Então, trabalhar com direito é também dialogar, é fazer acordos para evitar as demandas, né, os processos. Então, é isso. Eu quero concluir com vocês, assim, vou abrir aqui para o debate, né? Mas, assim, eu quero que vocês reflitam, né, em 2 versículos da Bíblia. Um está lá em Eclesiastes 11, né? Eclesiastes 11 fala, né? Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas igualmente serão boas, né? Então, é esse versículo de Eclesiastes e Provérbios, né? Que eu também falo para vocês. Vocês jovens que são fortes, tá? É como a Bíblia fala, vocês são fortes, vocês vão aí vencer esses desafios que vocês têm, né? Provérbios 24. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada, né? Então, vocês estão aí no momento de plantar, tá certo? Estão no momento de plantar, vamos plantar. E Provérbios 21, 31, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória, tá? Então é isso, agradecer a essa oportunidade, que vocês possam ter fé em Deus, continuar estudando com firmeza, ter a paz de Cristo, né, sobre a vida de vocês, acreditar no potencial de vocês, né, porque eu acho que nesses meus 5 anos de tentativa para o Ministério Público Federal, né, acho que meu marido me ajudou muito no seguinte aspecto. Luciana, acredito que você pode, né? Ele sempre me falava isso. Às vezes a gente olha para as coisas e acha assim, não, aquilo ali é muito difícil para mim, não vou conseguir, né? Tá muito longe de mim, né? Mas não, você tem que também acreditar em si mesmo, né? Em si mesmo, no seu potencial, na sua capacidade, ter fé em Deus e saber que você tem que estudar, que está na hora de plantar, né? É bom se divertir, é bom ir ao cinema, é bom ter os amigos, mas agora é hora de estudar, de plantar, né? Para você, na época própria, colher. Tá certo? Então é isso. Agradecer o convite. Estou vendo aí a diretora aí, Cristiane Bahia, minha grande amiga também. E agradecer. E abrir para o debate, para quem quiser fazer alguma pergunta. Júlia Amorim, do 2º ano, levantou a mão. Oi, bom dia. Bom dia, Luciana. Eu tenho algumas perguntas, na verdade. Pode Aí falar, eu vou fazer uma por uma para tu não esquecer. A primeira, eu me identifico muito com o curso, né? Assim, tu falando, eu fiquei imaginando assim, aí me deu uma alegria no coração. A primeira pergunta, eu queria saber se tu teve dúvida quanto a... Assim, o curso era Direito, mas tu teve dúvida quanto a qual faculdade escolher, porque eu, por exemplo, tenho algumas dúvidas, tipo,
vale muito a pena, tipo, existe muita diferença entre uma pública e uma particular, uma boa particular, óbvio. Se, tipo, tu pensou em fazer faculdade fora de Recife, caso tu só passasse fora, enfim, ou se a federal sempre foi, assim, teu objetivo maior, assim. Então, eu já respondo. Júlia, obrigada pela pergunta. Eu queria a Federal de Pernambuco, mas, assim, eu aconselho você a tentar as públicas do Brasil todo, assim. A USP, hoje, é uma das melhores, né, do Brasil. Então, assim, eu gosto muito das universidades públicas, porque na minha época era assim, e eu acredito que hoje ainda é assim, né? Os melhores alunos estão lá, sim, na minha opinião, né? Assim, eu falo para vocês que na minha turma de direito da Universidade Federal de Pernambuco, eu estava assim, os meus amigos eram assim, a turma era classe A, tá? Então é muito bom você estar nesse universo, porque você vê todos os seus amigos estudando, né? Não em questão de competição, porque talvez um ou outro tenha, mas assim, isso aí é uma questão que nunca vivenciei isso. Mas assim, é bom você estar nessa atmosfera, né? Então você tem assim estudantes que estudam por livros, que estão na biblioteca. A universidade pública, ela incentiva a pesquisa, sabe? Eu fui pesquisadora do CNPq, fui monitora nas disciplinas da faculdade, recebendo bolsa. Enfim, assim, eu sou fã das universidades públicas mesmo, sabe, assim. E o meu orientador do mestrado na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, eu fiz essa pergunta para ele, né? E ele falou assim, Luciana, para mim a universidade pública ainda é a melhor, né? Então pode ser que tenha aí uma ou outra greve, mas assim, eu acho que as públicas são as melhores. Agora, se eu fizesse diferente, hoje eu acho que eu tentaria no vestibular as melhores faculdades de direito do Brasil, entendeu? E além de Pernambuco, pensaria em outros estados também. Por que não, né? Entendi. Obrigada. A outra pergunta é relacionada a concurso público. Porque, tipo, a gente sabe que não é uma coisa que aparece fácil, né, e tal. Exige muita dedicação, às vezes anos, para talvez abrir o que você queira. Aí eu queria saber, tipo, sobre esse teu período de preparação, assim, se durante a preparação para o concurso tu trabalhava também ou se tu se dedicou em tempo integral para o concurso. E também relacionado ao concurso, eu queria saber se, tipo, um medo, assim, porque a gente sabe que nem sempre vai abrir no seu estado, vai abrir para o que você quer, né? E, tipo, você tinha medo, caramba, talvez ter que me mudar e trabalhar em outro lugar, longe da família e tal. Aí eu queria saber sobre, enfim, essas duas perguntas. Assim, eu acho assim que você tem que começar a faculdade de Direito já pensando nos seus objetivos, né? Então, assim, lá para o segundo ano de faculdade, eu já queria ser do Ministério Público, né? E Ministério Público Federal. Então, a partir daí, eu já fui estudando, até pensando no concurso, né? E algumas dessas minhas tentativas, né, do MPF foram até durante a própria faculdade, tá? E a questão de estudar e trabalhar, quando eu terminei a faculdade, né? Durante a faculdade, eu só estudava e fazia estágio. E aí, assim, os meus estágios, eu só escolhi estágio que me fizesse estudar, tá, Júlia? Porque tem alguns estágios aí que eles gostam de explorar o estagiário, né? Querem fazer o estagiário ser secretária, etc. Então, assim, esses eu não ia, não. Eu só queria realmente fazer os estágios em que eu pudesse escrever, ver os processos. Então, durante a faculdade, eu estudava e fazia estágio. Depois da faculdade, eu já estava trabalhando com a Advocacia Geral da União, né, como procuradora federal, e aí eu continuei trabalhando como procuradora federal e estudando para o MPF, né? Aí eu fui administrando as duas coisas com calma. Mas aí estudei para o concurso e trabalhava como procuradora federal. Mas aí, assim, a importância de você já focar no início, porque quando você já estuda na faculdade, o seu conhecimento já vai se acumulando, né? Para você atingir. Tipo, em relação ao medo, assim, de talvez ter que se mudar para outro lugar e tal, isso chegou a ser um empecilho, assim, no teu coração ou não?
Assim, para onde abrir eu tô indo. Não, eu, assim, acho que foi uma procuradora da República, me sugeriu até o seguinte, e eu acho que o conselho dela foi maravilhoso. Luciana, se for fazer concurso, se você puder escolher, pense mais na área federal e não na estadual. Porque ela me falou o seguinte, imagine se você se casar e o seu marido tiver que morar em outro estado. Se você for da área federal, que é o meu caso, né? Você vai poder acompanhá-lo no Brasil todo. E foi o que aconteceu, né? Eu me casei e o meu marido trabalhava no Rio de Janeiro. Então, eu saí de Pernambuco e fui para o Rio de Janeiro. Assim, essa questão de se mudar, eu acho que você não deve. Eu, eu não. Eu, assim, eu sou muito do Brasil, né? Cristiane sabe disso. Já tive possibilidade até de morar nos Estados Unidos, mas meu coração é do Brasil, né? Então, assim, eu sou do Brasil, eu estou aqui fazendo esse doutorado, mas nunca pensei em sair do meu país, né? Mas, assim, eu acho que você tem que ter o coração aberto para morar em qualquer lugar do país, sabe? Eu rodei no Ministério Público Federal pelo Brasil todo, né? Passei por todas as regiões do país e foi uma experiência maravilhosa, assim. Eu acho, Júlia, que você não deve ter medo disso, não. Deve fazer concurso para o Brasil todo. E outra coisa, você tem que estudar para o concurso antes do edital aparecer, né? Não deve esperar o edital aparecer para começar a estudar, já vai estudando de antes. Mas não fica preocupada com esse medo, não, que eu acho que a gente tem que ter o coração aberto, né, para ir para onde for. Entendi, é verdade, verdade. Obrigada. E a última pergunta que eu tenho em mente agora é se ocorreu durante talvez a faculdade ou na prática mesmo, assim, alguma situação onde os seus princípios cristãos se, assim, bateram de frente com alguma situação durante o trabalho ou o curso. É algo que eu também tenho um medo, assim, medo entre aspas, né? Vai ser algo que eu vou ter que passar, mas aí eu queria saber se teve, como tu se deu com isso. Eu estou me lembrando aqui, essa sua pergunta é bem profunda, tá certo? Ao longo da exposição aqui do debate, eu vou pensando, né? Mas o que eu estou me lembrando agora caso de um caso que eu trabalhei lá em Manaus, no Amazonas, que foi da indígena, né, que foi Eu ia lembrar ela. picada por uma cobra jararaca. Foi um caso até que foi bem noticiado, né? E que uma indígena do interior do Amazonas foi picada por uma cobra na sua perna, né? Era uma criança indígena, o nome dela era até Luciane. E essa indígena foi levada, né, para Manaus e tinha um pajé que queria fazer o tratamento tradicional, né, dele, o curandeirismo deles, né? Só que os médicos do hospital de Manaus queriam amputar a perna da criança, né? Porque diziam que se não amputasse a perna, a criança ia morrer. E aí ficou o debate ali da medicina tradicional nossa, né, do homem branco, e a medicina do pajé, né, a medicina clássica, a medicina tradicional dos indígenas. Eu sei que ali, assim, acho que Deus ouviu muito minhas orações, né, no final das contas, a criança recebeu o tratamento tradicional, né, do pajé, e não precisou amputar a perna, né, a perna não foi amputada, e enfim, eu acho que, Jesus, na minha opinião, Deus respondeu muitas minhas orações. Deus curou aquela criança. Mas, assim, eu acho que você tem que ter a tolerância, sabe, Júlia? Porque você, no seu trabalho, você vai lidar com muitas visões de mundo diferentes da sua, né? Então, essa questão da tolerância, né, de você saber respeitar, né, a visão, né, de outros povos, de outras pessoas, eu acho que isso aí é importante, né? Numa situação dessa, você não vai impor o cristianismo, né, para a criança indígena. Ela tem a visão de mundo dela, né? Então, acho que o segredo é tolerância, né? Enfim, eu lembro de uma outra situação que eu passei, que eu participei lá em Manaus de um encontro que envolvia, acho que eram prostitutas, entendeu? Enfim, alguma coisa assim. E eu fui também, né, logicamente,
ouvi tudo, né, que eles tinham para falar. Eu não lembro bem o que é que foi. Eu acho que foi... eu lembrei agora. Era algum encontro que era contra o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, né? Porque nós sabemos que o mundo tem esse problema, né? Nós temos o tráfico de drogas, o tráfico de armas, e existe o tráfico de pessoas. As pessoas que são traficadas para serem exploradas, né, sexualmente. Existe o tráfico de crianças para remoção de órgãos, né? Enfim, esse é um problema, né, que nós temos, né? Nós temos rota no Brasil de mulheres lá da Amazônia, da região norte do país, né, que são exóticas, são bonitas, já têm uma beleza diferente, que são levadas para serem exploradas na Europa, né? Enfim, então eu fui no encontro desses e aí eu encontrei um público que eram prostitutas que diziam o seguinte: olha só, ninguém tem nada a ver comigo, eu quero ir eu quero me prostituir na Europa, né? Então, assim, são situações que chamam a sua atenção, né? Mas, assim, o problema do crime de tráfico de pessoas não é a pessoa que quer ir. Logicamente, a pessoa quer ir e vai. Mas é a pessoa que é enganada, né? O crime está na pessoa que é enganada, né? Acha que vai trabalhar e que quando chega lá vai ser explorada, né? Sexualmente. Vai ficar lá 20 horas por dia trabalhando para receber nada, tem os seus documentos recolhidos e não conseguem fugir, né? Então, eu passei por essa situação, mas eu vou tentar me recordar de outras aqui, tá bom? Durante aqui o nosso debate. Obrigada, Luciana, muito obrigada. Obrigada, Júlia. Ô, Lu, eu acho que também a pergunta de Júlia também envolve, assim, existe a questão, assim, que você podia se livrar de um problema se você se recorresse a aceitar algum tipo de suborno ou se você escolher o caminho mais difícil pelos seus princípios, se isso lhe ajudou, se lhe prejudicou. Era mais ou menos uma coisa assim também, né, Júlia, que você queria ouvir? Isso, também. Eu nunca passei por nenhuma situação de proposta de suborno, de corrupção, alguma coisa que meus princípios fossem colocados em questão. Tem a questão, assim, que eu acho que é interessante, que é a questão da verdade e da mentira, né? Que é uma questão de princípio. Então, no processo, você tem aquele profissional do direito que mente para ganhar, né? Então, nesse aspecto, você pode dizer que isso é uma questão que o princípio cristão é colocado em xeque, né? Então, você tem ali advogados e pessoas que que mentem para ganhar uma causa, né? Então, nesse aspecto aí, o cristão faz a diferença, né? Porque ele não vai mentir para ganhar um processo, né? Você vê alguns advogados ali que, no crime, por exemplo, né, mentem, fazem uma defesa mentirosa para defender o cliente. Mas, assim, eu nunca passei por uma situação dessas, não. Eu acho, assim, que o cristão ele pode fazer a diferença, que é o que, na minha visão, né, aconteceu na Operação Lava Jato, né? Você teve ali vários colegas do Ministério Público Federal, da magistratura, né, que trabalharam ali com afinco, né, nessa operação. Então, ali eu acho que o cristianismo ele faz a diferença, né? Nesse aspecto, assim, de você fazer a justiça, né? De você querer fazer o que é correto. Eu acho que nesse sentido, você ser cristão, né, faz toda a diferença. Né? Uma operação que mudou a história do Brasil, né? Assim, tem algumas pessoas direcionam algumas críticas, né? Mas o Deltan até deu uma palestra, né? Assim, eu acho que o início da operação foi uma coisa assim simples, né? Nunca ninguém quis começar uma operação dessa envergadura, né? Ele descobriu um problema pequeno e ali a coisa ficou grande, né? Então, assim, Deus ele coloca as pessoas certas nos lugares certos, né? Eu acho assim que a gente, como cristão, a gente tem que cumprir o nosso papel onde nós estamos, né?
Então, seja nos pequenos trabalhos, seja nos grandes trabalhos, acho que a gente tem que cumprir o nosso papel, né? Eu lembro, lendo a Bíblia assim, eu acho que Deus ele tem realmente um papel para cada um, né? Então, se você é estudante, você vai cumprir o seu papel como estudante, né? Se você, no futuro, vier a ser um serventuário, um servidor da justiça, vai cumprir o seu papel lá. Então, nós temos que fazer a nossa diferença onde nós estamos, né? Cumprindo os nossos papéis, e Deus vai transformando o nosso país dessa forma, né? Eu creio assim. Alana, Bom dia, Luciana. Eu queria perguntar sobre o futuro da profissão. Qual é a sua perspectiva para a profissão nos próximos anos? E eu tenho outra pergunta, mas acho que eu vou deixar responder, né? Para depois perguntar. Eu acho, Alana, que o futuro do direito vai ser um direito eletrônico, assim, né? A gente já está vendo isso hoje. Então, nós tínhamos processos físicos. Eu até gostava muito dos processos físicos. Hoje em dia é tudo eletrônico. E os fatos que têm importância para o direito vão ser fatos eletrônicos, que acontecem na internet, que nós também já temos hoje, né? Nós temos aí fraudes na internet, crimes na internet, enfim, os fatos que importam para o direito na internet. Agora, o futuro da profissão, eu acho que vocês devem pensar. Eu acho que hoje em dia, antes nós tínhamos muito concurso público, né, no Brasil. Hoje em dia nós temos menos. Eu acho assim que o concurso público sempre vai existir, né? Sempre vai existir. Mas eu acho que o futuro vai ser muito na área privada, tá? E você tem, assim, outras gamas de atuação, né, do direito. Você tem advogados trabalhando nas empresas, né? Nos escritórios das empresas. Você tem, hoje em dia, arbitragem, né? Vários conflitos, né? O que são os conflitos? São os problemas sendo resolvidos por árbitros e não apenas por juízes, né? Então, o árbitro ele vai ser formado em direito, né? Mas ele vai ser ali um advogado que vai resolver o litígio numa decisão que ele for dar, né? Você vai ter pessoas que vão trabalhar no sistema de justiça com base no acordo, mediando acordos, né? Então, nós temos já acordos hoje feitos no processo judicial, mas, assim, o Ministério Público hoje resolve muito dos problemas que tem, muitos dos procedimentos, através de acordos extrajudiciais. Nós temos os TACs, né? São os famosos TACs. Nós temos acordos nos processos judiciais, junto com os juízes, mas também nós vamos ter acordos feitos por advogados privados fora do processo. Então, eu vejo o mundo do direito, né, andando nesse caminho, né? E aí você vai ver que o direito não é só a briga, né? É o acordo, é o diálogo, né? E é o conhecimento, né? O conhecimento acima de tudo, né? Estudar muito, estudar os livros. A minha outra pergunta é: você teve vários momentos que foi muito difícil, né? Como a senhora disse, que teve situações que foram muito complicadas de se ajustar. Como você lidou com o seu emocional? Como você trabalhou o emocional nesses momentos? Com Deus me abençoando, né? Assim, realmente, assim, o cristianismo é uma pérola, né? Como o Evangelho fala, né? Então, assim, é uma pedra preciosa, é a mais preciosa que existe, né? Realmente. Porque Deus, além de lhe guardar, ele lhe dá força e lhe dá sabedoria para você administrar esses momentos, né? Assim, realmente difíceis, né? Algumas decisões difíceis, né? Assim, que eu passei, né? Assim, por exemplo, essa questão da menina indígena, né? Que realmente eu fiquei ali muito num conflito, né? Porque a criança podia ter perdido a perna se eu tivesse insistido no tratamento do pajé. Mas, assim, eu acho que Deus vai nos dando sabedoria, né? Para a gente trilhar, né, o nosso caminho e a paz, né? Assim, eu lembro, assim, que eu estava realmente muito atordoada, né, com aquela situação. E também a questão... É porque, assim, parece brincadeira, né? Mas, assim, na época era muito difícil, porque
o que é que os médicos diziam? Os médicos diziam que a criança tinha que ter a perna amputada, entendeu? Então, é como se eu estivesse defendendo o absurdo, né? Eu lembro que eu liguei para uma amiga minha médica e falou assim, Luciana, a perna tem que ser amputada. Só que a perna ser amputada na cultura indígena é uma coisa muito grave, porque a criança fica ali incapaz, né? Imagina uma criança que é acostumada a andar na floresta, né? Que tem... Eu estou falando assim, nós temos os indígenas que são tradicionais mesmo, né? Assim, podem até usar calça jeans, mas assim, eles vivem ali, né? Na floresta amazônica. Então, assim, não é qualquer coisa amputar a perna de uma criança, né? Então, realmente, assim, é um conflito difícil você defender ir contra a medicina do homem branco para dizer assim, não, vamos respeitar a medicina do indígena, né? Vamos dar essa possibilidade. Vamos tentar, o que eu sugeri foi, vamos conciliar as duas medicinas, né? Vamos dialogar com essas duas medicinas, né? E aí que é importante o estudo da faculdade, né? Porque eu lembro, assim, que naquele momento, assim, para passar no curso de Direito, eu estudei muito Direito Constitucional, Direitos Humanos, né? De você fazer um diálogo intercultural, né? Você fez ali um diálogo intercultural entre a cultura branca e a cultura indígena. Então, são momentos difíceis, né? O momento ali da ameaça de morte foi muito chato para mim, assim, porque eu fiquei 1 ano andando com segurança, né? Eu e meu marido andando com segurança em Manaus. Foi péssimo, assim. Mas, assim, Deus nos ajuda, né? Deus nos dá sabedoria para passar, né, por esses momentos. Muito obrigada. Fiquei apaixonada pela sua jornada mesmo. É muito incrível tudo que você faz, todo o trabalho que você apresentou. Parabéns. Obrigada, Alana. O privilégio é meu aqui de estar compartilhando isso com vocês, tá? Vocês, assim, com certeza, tenham fé em vocês, em Deus, continuem estudando, que Deus, ele tem, assim, muitas bênçãos, né, assim, para a vida de vocês. O nosso país, assim, a gente ficando fora do Brasil, né, você vê, assim, o quanto nós precisamos evoluir, né, enfim, nós precisamos ter um engajamento mais da sociedade, né. Eu estava vindo agora no avião, né? Eu estava saindo de férias e um comissário de bordo falou para mim, porque nós temos aqui em Portugal um movimento que é tipo assim, o nome do movimento no Facebook é Reerguer Portugal, né? Então, assim, o Brasil tem que se unir realmente, né? Assim, para superar as suas dificuldades, né? Assim, eu fico triste com o Brasil, assim. A educação presencial não vai voltar esse ano, né, Cristiane? Eu acho que não vai voltar, né? Não sei. Eu gostaria que voltasse, Lu, mas a gente está na discussão. Está ainda difícil, né? Ainda difícil. Em Portugal, vai voltar agora em setembro, né? Os meus filhos vão voltar em setembro. Posso falar o que aconteceria se voltasse agora? Eu acho que eu não Espera iria. um pouquinho, João, deixa ela terminar de falar. O assunto não era esse da escola, não. O que é que eu ia falar, assim? Na verdade, a minha questão não é nem a educação, a distância, etc., não. A minha questão é o seguinte, eu acho que o Brasil precisa de organização, sabe? De bons administradores. Porque eu acho que não... Gente, não, eu acho assim que não, a decisão de voltar é uma decisão política, né? De assumir riscos, de administrar, enfim. Eu acho que, assim, risco existe, mas se o país for organizado, né? Se pode voltar à normalidade com mais rapidez, né? Enfim. Mas, assim, não é essa a matéria do nosso debate aqui, né? Júlia, você está com a mãozinha levantada. Você ainda quer perguntar alguma coisa? Eita, quero não, desculpa. Tá bom, tá certo. Então, quero agradecer, Luciana. Prazer enorme conhecer você. Falei isso ontem, vou repetir aqui. Cris sempre sonhou em trazer você também, sempre falou nas nossas jornadas. E com a distância, né, a gente não conseguia fazer aqui na escola, mas nesse formato remoto foi possível a gente ter esse privilégio aí de alguém que está tão longe, né? E uma experiência, para mim, foi fantástico, porque a gente já ouviu muito falar que o curso de Direito, né, inclusive em pesquisas, apontam que
uma possibilidade dessa profissão no futuro, né? Só que você trouxe hoje um leque assim de possibilidades infinita para quem ainda tem o sonho de cursar e fazer, né, o curso de Direito. Excelente, fantástico. Contigo, Eu também Cris. quero agradecer, Lu, por ter aceitado o convite. Lu, há uns anos atrás, quando ela estava em Recife, ela fez uma palestra dessa. Tu lembra, Lu? Mais ou Onde menos. mesmo, Cris? Na Lá na academia? escola, mas já faz uns 10 anos. Acho que tu estava em Recife, eu te puxei. Aí a gente conseguiu hoje de novo. Foi ótimo. Obrigada. Eu quero dizer para os alunos aqui que vocês se sintam muito honrados pelo fato de lutar aqui também, não só pela carreira dela, mas desde a 4ª série. Acho que é a primeira vez que eu vejo Luciana chegar exatamente na hora do compromisso marcado. Então, vocês realmente são especiais. Eu nunca consegui isso. Eu sempre marcava com a Luciana 2 horas antes para a gente dar tudo certo, né, Lu? Aprendi na marra. Aprendeu na marra. E assim, a gente tem realmente, eu tenho um orgulho enorme, né? De a gente ter amiga desde a da 4ª série, quando a Lu entrou na escola, da jornada dela, do desenvolvimento dela em todas as áreas. A gente compartilha muito, né? Essa alegria de ver a vida uma da outra seguindo os propósitos que Deus tem pra gente, né, Lulu? Lulu tem 2 filhos lindos, Lucas e Liz, uma fofura, que a gente nunca teve, ela sempre já teve os filhos quando ela já tinha saído de Recife. E eu acho que, só passando a palavra para a Renan agora, né, Lu é ex-aluna da minha época, ou seja, faz tempo, mas Renan já é um ex-aluno, assim, bem de uma leva mais jovem, né, já fez o ensino médio na academia, vai falar para vocês também de uma outra área de humanas, que é a questão de administração. E Lu, eu só quero dizer para vocês novamente que mostrar para vocês a mesma linha de pensamento que a gente vem tendo, né? Veja que são pessoas que estudaram, que se esforçaram desde do ensino médio. Né? Luciana não falou, mas assim, ela passou no curso de Direito, ela ainda estava no meio do 3º ano, a primeira vez que ela passou, depois que ela terminou, que foi cursar, não foi, Lu? E ela passou no concurso público, ainda estava no curso de Direito, então ela também correu para se formar antes, porque ela já assumiu o concurso logo que terminou, porque isso que ela falou não é da boca para fora, ela fazia isso mesmo, ela estudava antes do edital, ela se preparava antes de alguém mandar ela, ninguém nunca precisou mandar a Luciana estudar. Acho que teu pai mandava tu parar às vezes, não era, Lu? Sai um pouquinho. O pai de Luciana era bem legal, bem jovem de mente. Então, eu quero agradecer novamente, viu, Lu? Valeu. E Deus lhe abençoe e volte logo. Amém, Cris. Obrigada, tá? Muito obrigada. Foi um privilégio aí participar, tá? O prazer foi todo meu. Obrigada, Kika. Obrigada a todos os alunos. Deus abençoe vocês.